Olá, boa noite, povo lindo. É uma luta para começar essa live toda quinta-feira, sempre com grandes emoções, mas nós estamos aqui porque Deus é maior. É muita coisa, toda quinta tem um papo, mas graças a Deus. Então vamos ao nosso texto, vamos compartilhar a tela. Hoje tem sorteio! Uhul! Sorteio de plaquinha! Vamos ver aí, ó, que linda! Tá certo? Cantinho do café para vocês. Vamos ver quem vai ganhar. Sorteio no final da live. Então vamos ao nosso texto. Vou compartilhar a tela com vocês. Olha aí que lindo! Hoje tem bastante coisa para ler. E aí, esse material que vocês têm na live, ao vivo, é bem diferente, às vezes, né, assim, de imagens de quem vai ver no YouTube. Eu não consigo compartilhar tudo pelo YouTube, tá certo? Então, quem tá no grupo aqui, quem quiser entrar, só mandar aí no YouTube que quer entrar que a gente coloca. Esse material que vocês têm é um material muito rico, gente. Quem puder guardar, fazer uma pastinha arquivo, colocar na nuvem, porque é um material bastante enriquecedor, tá certo? São esses textos, os comentários, as outras pesquisas. Então, vocês aí na live de quinta-feira têm, vamos dizer assim, uma vantagem a mais aí de quem tá no YouTube, que acompanha. Por quê? Porque eu não consigo compartilhar todas as imagens, tá certo? Senão fica muito extenso para o YouTube. Então vamos falar aí, o nosso texto está em Mateus 22, de 15 a 22. E também esse texto vocês vão encontrar lá em Lucas 20, de 20 a 26. E Marcos 12, de 13 a 17. Tá certo? Então eu vou pegar o texto de Mateus 22, 15, que já está aqui na sua tela. Então vamos lá. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha ou não é contra a nossa lei de pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: dê ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Amém? Bom, esse aqui é um texto de vários, mais três, pelo menos, que essa trama de pegar Jesus aí na curva do rio, no contraditório. Eles achavam que Jesus tinha o contraditório e eles foram investir. Então aí eles fizeram aqui, ó, como diz, fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram alguns dos seus seguidores, alguns membros do partido de Herodes, tal, né? Foram lá para tentar pegar Jesus na curva. Então vamos entender, só recordando, quem são essas pessoas, né? Quem são os herodianos, quem são os saduceus, quem são os fariseus, tá certo? E aí, gente, eu coloquei para vocês, enviei para vocês os textos, tá certo? Então, vamos só recapitular. Então, tem um material rico aí.
significado de fariseu quer dizer separado. Aqueles que são separados, né? Que têm o domínio, a santidade. Tanto é que eles falavam que os fariseus, né? Eram os separatistas, porque eles dividiam. Então era assim, né? De segunda a sexta, o povo lá mudando, sábado e domingo, é santo, né? Eu acho que mais ou menos ainda continua funcionando algumas coisas assim, porque a gente acha que no domingo a gente é mais santo do que durante a semana. Não pode, né? Então o termo quer dizer isso, né? A doutrina do fariseu, eles acreditavam em Deus, na imortalidade da alma, na existência de espírito, na ressurreição do corpo, tá certo? Tinha a doutrina da retribuição de fez alguma coisa errada, a recompensa é castigo, tá certo? E o que mais que eles faziam? Os fariseus, no tempo de Jesus, eram formados por escribas que traziam, tanto na parte escrita, de fazer, né, copiar aí as escrituras, também na parte oral, tá certo? Foi na época de Jesus, eles eram mencionados de uma forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo, tá certo? Em diversas ocasiões. Por quê? Eles externavam, né, uma santidade. Era mais um exibicionismo do que realmente o que eles viviam. Era só uma casca, tá certo? Não a falsa santidade. E tanto é que Jesus, lá em Mateus 23, 27, chama os fariseus de sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É assim: aquela lápide bonita, cheia de flores, cheia de coisas bonitas fora, né? Aquela foto. Gente, podia colocar umas fotos melhor naquelas lápides, né? Gente, tem umas fotos feias aí, vamos melhorar. Mas, voltando, coloca a foto, tudo. Só que embaixo, o que tem embaixo? Um corpo putefado, né? Com mau cheiro, as coisas ali já não, né, estão deteriorando. Mas por fora tá bonito. Então Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, pintado com cal, né? Pinta tudo bonitinho com calma e dentro tá um corpo que tá se deteriorando, tá certo? E João Batista já também falou dos fariseus. Sabe que o João Batista, precursor de Jesus Cristo, falou? Raça de víboras. Olha como eles foram tratados, tá certo? Nós tivemos alguns fariseus que se converteram ao cristianismo. Nicodemos, lembra quando fala Nicodemos, importa-te nascer de novo? Aí ele fala, como eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Esse aí. Aí Jesus fala, como você, sendo um fariseu, um escriba, não sabe o que isso significa? Que chamada, né? Outra pessoa também foi o mestre Gamaliel e Paulo de Tarso. Olha só, esses aí eram fariseus. Então, os fariseus se juntaram com os saduceus, com os herodianos, para pegar Jesus. E quem eram os saduceus? Ixi, esses daí também eram difíceis. Esses saduceus, tá certo? Eram da alta sociedade romana, tá certo? Eles, os saduceus, criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles eram intérpretes da Bíblia de forma muito rigorosa, colocavam sempre mais coisas, né? Mais pena, mais castigo do que estava nas escrituras, tá certo? Rejeitavam a doutrina que era amplamente aceita pelo povo, que era ressuscitar a ressurreição, anjos, espíritos. Eles não criam nada disso, gente. Nada disso. Negavam toda essa doutrina. Também negava tudo que estava fora desses livros, dos 5 primeiros livros. Não criam na eternidade da alma. Eles achavam que quando morria o corpo, morria a alma.
É isso. E também, com isso, não cria nos seres espirituais, tá certo? Achava que os anjos era só uma linguagem, uma figura poética. Via Deus como grande criador, que transmitiu suas leis aos homens, mas que Deus não tinha interesse nos homens. E os homens era só para servir a Deus, tá certo? Então, esses daí rejeitavam completamente tudo que Jesus, né, praticamente falava e que era o Filho de Deus, tá certo? Bom, os saduceus, então tinha uma grande influência social na classe, eles não eram a maioria, mas como eles estavam lá no top da elite, tinha grandes influências, tá certo? E seus dirigentes eram sempre um elemento dos meios sacerdotal, de origem aristocrática, que vinha, né, do governador que colocava lá, o império que colocavam eles, né? Conseguiam poder, eram corruptos, tinha a tradição judaica, né? E com isso eles mantinham essa liderança. Tinha grandes conflitos com Jesus, imagina, não cria na ressurreição, não cria nos anjos, não cria no espíritos, anjos celestiais, aquelas coisas todas, né? Então, um desses que ferrenho era Caifás. Todo mundo lembra de Caifás, que recentemente a gente falou dele, que condenou Jesus Cristo, que mandou Jesus Cristo lá, né, ser julgado, porque lembra que eles não podem condenar a morte, então eles mandaram pro governador, né? Também não se preocupava com milagres realizados. Eles achavam que tudo era charlatanismo, tá certo? Então esses saduceus aí tiveram todos esses atritos e tinha esse plano para pegar Jesus. Então Caifás, o top lá, né? O sumo sacerdote, tentou de todas as formas fazer esse plano para pegar Jesus Cristo. Inclusive, após a ressurreição de Jesus Cristo, que aí ficou pior ainda, que botaram os guardas para tomar conta lá, lembra? Os chefes dos sacerdotes, o guarda dos sacerdotes, estava lá vigiando o túmulo, que Jesus ressuscitou. Imagina quando eles ouviram isso. O fundamento da religião deles estavam para baixo. Jamais que a gente vai aceitar um negócio desse. Como que a gente, o top da cadeia da elite, tudo que a gente prega no mentira com a ressurreição de Jesus, não, esquece isso. E eles perseguiram os apóstolos, perseguiram Paulo, fizeram parte da condenação de Paulo. Olha quanta coisa é esses saduceus, tá certo? Então, estava lá, na condenação de Paulo, julgamento, e a gente vê isso lá em Atos, tá certo? Tanto em Atos 5, 17, como Atos 12, de 1 a 2. E aí, o nosso texto, lá quando a gente começou a ler, também falou dos herodianos. Os herodianos também estavam fazendo parte aí desse plano de interrogar Jesus para pegar ele no contraditório. Quem eram os herodianos? Os herodianos era um partido político, tá certo? Da dominação romana na Palestina, estavam a serviço de Herodes, eram ferrenhos perseguidores de movimentos subversivos. Então, todo movimento religioso ou político que estava ganhando força, eles eram aqueles adversários porque eles tinham medo do povo, né, se fortalecer e ir contra o Império Romano, tá certo? Então, isso aqui eram judeus que Roma colocou nesse partido para dominar dominar a parte política. Não era tanto na parte religiosa, mas eles estavam vendo Jesus já como um líder político religioso, porque Jesus estava arrebanhando muita gente, tá certo? Então, eles não tinham motivação religiosa, mas por conta desse levante, o imperador romano já estava preocupado, Herodes estava preocupado, tá certo? Então, eles eram compostos aí de uma linhagem
chama Herodianos, né, que vem de Herodes e do sufixo ianos, da família dele, tá? Vamos aqui só voltar. Aqui, tá certo? Então, eles são citados como esse partido político de grande influência do imperador. Deu para entender aí, gente, sobre, agora vocês sabem tudo, sobre fariseus, saduceus e herodianos. Palmas para vocês. Agora, voltando lá, tá certo? No nosso texto, nós vimos aí, então, esse povo. Detalhe, gente. Eles eram inimigos um do outro. Saduceus não se dava com fariseu nem com herodiano. Um comia a carne do outro. Mas você acredita que eles se juntaram para pegar Jesus? Então, gente, aqui, ó, mandei para vocês também, lá em Mateus 22, de 23 a 26, até 33, um texto que é um pouquinho longo, mas a gente vai só citar algumas coisas dele, tá certo? E que também vai estar lá de 34 a 40. Então, essa parte de Mateus 22, do 15 até o 40, é uma estratégia de pegadinha, né? Para Jesus, de pegar Jesus. Só que na parte do 23 ao 40, aqui, do 41, desculpa, de 22, de 41 a 46, é Jesus que vai fazer uma pergunta. Então, até a parte 40, são os fariseus, saduceus e herodianos tentando pegar Jesus. E vamos ver como que vai sair isso daí. Gente, o meu tempo está muito curto, mas sigamos. Então, pegar meu caderninho aqui. Então, eles estavam enfurecidos com Jesus, porque também, no capítulo 21, capítulo anterior, foi a entrada de Jesus em Jerusalém daquela forma triunfal. Lembra que o Domingos de Ramos colocava a população, todo aquele povo, clamando Jesus, Hosana, aquele que vem em nome de Deus? A mesma população que depois de uma semana a gente falou, crucificam, tá? Mas a falsa santidade, aquela empolgação, é a mesma população. Só que essa população, neste momento, está a favor de Jesus Cristo. E isso está me irritando muito. Esses três grupos aí que dominava toda a região, né, da forma político-religiosa. Então, só para vocês entenderem. E nesse capítulo 21, Jesus conta uma parábola. Menino, mas aí eles ficaram zangados. Conta a parábola do mal, do lavrador mau. E aí, quando ele conta essa parábola do lavrador mau, que está lá no de 21 a 46, ele fala que essa parábola é assim. Jesus manda, ele conta assim, que tinha um senhor que mandou um servo, né, ver o campo e tal, e chegou lá, mataram o servo. Aí ele mandou outro servo, tudo, daqui a pouco ele manda o filho, e fala, não, meu filho vão respeitar. E aí o que fazem? Matam o filho. E aí Jesus faz essa referência a eles, porque eles matam o filho de Deus. E aí Jesus fala nessa parábola, o que deve acontecer com esses lavradores maus, né? Aí eles mesmos respondem, né, que deveria ser morto, né? Que deveria ser castigado esse povo. Pois é, Jesus fala assim. Então, e eles entenderam que era para eles. Então eles estavam, Jesus falou isso para eles. Jesus tinha entrado de forma triunfal em Jerusalém. Então eles falaram assim, agora a gente vai pegar Jesus. E aí vem com essa aqui dos impostos. Aí pergunta para Jesus, Jesus, é lícito pagar imposto ao imperador? Porque se Jesus falasse, o povo ia contra ele.
Porque o povo não cansava de pagar imposto. Até hoje a gente não gosta de pagar imposto, né? Se ele falasse assim, não, ué, vai contra o governo? Contra o imperador? Então você é contra, né? Os romanos. E aí eles fazem a pergunta, e Jesus fala o quê? Me traga uma moeda. E nessa moeda estava cunhada a cara de quem? De Tibério César Augustus. Então, por isso aquela frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então foi essa a resposta de Jesus. Então Tibério César Augusto, é que esse Augustus, né, quando ele colocou essa palavra, é como se era como o filho do Altíssimo, filho, né, o Deus. Então ele estava achando, né, quando Tibério, quando colocou essa palavra, Augustus, esse nome Augusto, Tibério César Augusto, é que como se ele fosse filho do divino mesmo. E não era. Não era. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, é exatamente isso. Ali, o imposto você paga a César, mas aqui, a Deus o que é de Deus. E ali não era devoção a César, Tibério César Augusto. É a Deus. Bom, aí eles calaram com essa daí. E aí depois veio a pergunta sobre a ressurreição, que está lá em Mateus de 22, Mateus de 23 a 33. Então, essa pergunta sobre a ressurreição foi assim, gente. Os fariseus, olha como é que começa. Naquele mesmo dia, pensa num dia pesado, hein? Naquele mesmo dia, diz o texto, chegaram perto de Jesus alguns saduceus. Então saíram os fariseus e chegaram quem? Os saduceus. Vai, com a mesma finalidade. Afirmando que ninguém ressuscita. Eles já chegaram afirmando que ninguém ressuscita. E aí, eles contaram uma história para Jesus. Uma parábola que eles inventaram para Jesus. Para ver o que Jesus ia responder a respeito daquilo. Então, ele falou assim, ó. Mestre, Moisés ensinou para gente que se um homem morrer e não deixar um filho, tem que casar com o irmão para gerar um descendente. Porque antes tinha que gerar um descendente. Né? Então morria lá um irmão, o outro lá tinha que casar com a cunhada para gerar filho para aquele que faleceu para não morrer sem descendência. Aí eles contam isso. Só que essa história, essa parábola que eles contam para Jesus, tinham 7 irmãos. E essa mulher casou com todos e todos morreu. Gente, cá para nós é a viúva negra, né? Imagina só. Eu fico imaginando, morreu um, morreu dois, morreu... O quarto, o quinto já estava assim, agora que vai ser eu que vou morrer. Mas é só uma parábola, mas dá pra gente pensar isso. Então essa viúva negra aí não gerou filhos. Aí eles perguntam assim, então se tiver ressurreição, né? Essa daí vai ficar casada, vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo? De quem que ela vai ser? Aí Jesus responde, como vocês estão errados, não conhecem as escrituras, olha aqui, não conheceis as escrituras, não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. 2 coisas, vocês erram porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Isso serve pra gente hoje também, tá, gente? A gente erra porque não conhece as escrituras, com profundidade, nem o poder de Deus. Não estamos na sua presença. Porque aí Jesus fala, gente, quando ressuscitar, não vai ser mais esse corpo. Não
não vai ser mais esse corpo. Não tem nada a ver isso. Tá certo? Aí ele fala assim, nunca leram o que Deus disse? Olha só, ele afirmou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada. Por quê? Os saduceus criam naquilo que Moisés falava, aqueles 5 primeiros livros. E aí, lá em Êxodo 3:6, gente, olha que interessante. É muito interessante isso daqui. Muito mesmo. Ai, meu Deus, a minha live tá acabando. Olha lá, Êxodo 3:6. Olha que Deus fala a Moisés, quando Moisés, né, tem aquele encontro com Deus na sarça ardente. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e de Jacó. Aí Moisés caiu com o rosto em terra. Então, se eles criam naquilo que nos livros de Moisés, e Deus está falando isso para Moisés, Deus não é Deus de morto. Abraão, Isaac e Jacó. Então, tem ressurreição, mas não na forma que eles estavam imaginando. Por quê? Não conheciam as escrituras. Gente, vai ter a parte B, porque eu não vou conseguir. Eu ensaiei para dar tempo, mas vai ter a parte B, pode ser, porque meu tempo realmente acabou. E a gente vai falar com mais profundidade, com mais calma, aí eu fico mais tranquila, vocês aprendem mais. Então vai ter a parte B aí dessa nossa live, tá bom? Então, para fechar essa parte da questão da ressurreição, simples assim. Se vocês creem no que Moisés falou, nos 5 primeiros livros, ele pegou logo o Êxodo. Pegou já e falou assim, olha, se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não pode ser Deus de morto. Se eles estão vivos, são com novos corpos. E aí, eles ficaram encurralados. Falaram, vamos ter que fazer outra pegadinha. Então, vamos ver a próxima pegadinha semana que vem? Vamos saber? E vamos saber também a pergunta que Jesus fez a eles? Pá, que tem coisa boa! Aí, gente, vamos orar agradecendo e vamos por sorteio? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é rica, que é maravilhosa. Deus, muito, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, erramos às vezes como aqueles saduceus que não conhecemos a tua palavra com profundidade, nem o teu poder. Estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo e querendo mais da tua palavra e mais do teu poder. Encha-nos, Senhor, com o teu espírito, dai-nos uma boa noite. Dá-nos, Senhor Deus, um final de semana abençoado a todos que estão na live e a todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo! Então, vamos lá. Tem Mila, tem Ana Carolina, tem a Daia, tem o Afonso, tem a Sandra. Vamos lá fazer o sorteio de hoje? Uhul! Plaquinha! Vou encerrar aqui. De novo! Gente! Que é isso, Sandra? Então, olha o que você ganhou. Amém. Uhul! Aí, ó. Sandra, tá certo? Cantinho do café pra você. Gente, ó. Semana que vem a parte B. Espero que vocês tenham aproveitado. É sempre bom estar com vocês. Amo de coração. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, povo lindo.